Bom, agora é hora de falar de lenda. Lenda, mas assim, lenda viva. E que bom que né, a gente tem a possibilidade de falar com uma lenda viva. Vamos lá no telão, Juninho? Ah, ele aí, ó. Ô, professor, me permita chamá-lo assim, hein? Grande Antônio Carlos Barbosa, que decidiu, né, professor? Aliás, essa é a minha primeira pergunta. Você tinha acabado de ser consagrado pela Federação Internacional de Basquete, colocou lá um nome no hall, e aí, de repente, estava tranquilo, estava curtindo, né, a nossa cidade sem limites, mas aí você falou, opa, a vontade de voltar para a beira das quadras falou mais alto. Foi essa a motivação? Seja bem-vindo, professor, amigo, grande Antônio Carlos Barbosa. Ô, Colin, que grande satisfação poder falar com você, te agradecer pelo Lenda Viva, ainda bem que está vivo ainda, né? Graças a Deus, muito vivo. Realmente eu estava assim, vamos dizer, fora das quadras como técnico, mas eu continuava vinculado a Itu, né? Eu trabalhava, eu estava junto à Secretaria de Esportes, assessorando o prefeito também na parte esportiva, acompanhando aqui o desenvolvimento todo do trabalho do basquete. E eles houveram por bem que eu retornasse, né, como técnico e vamos dizer assim, retomasse aí esse trabalho, né, no basquete feminino de Itu. E vamos aí iniciando novamente aí. Eu acho que quem nasce nas quadras, quem sempre viveu nas quadras, as contas são quase 60 anos de quadra, nunca estranha voltar à quadra. Como é que vai ser essa volta? Tudo bem que já tá de novo na beira das quadras, né, Barbosa? Já tá dando treino, enfim, já tá em contato com as jogadoras. Mas como é que tá sendo esse retorno? Você volta, são 60 anos, 6 décadas envolvido com o basquete. Aliás, eu digo nos bastidores que você, Paulo e Hortência, são 3 dos grandes responsáveis, e deve ter mais, evidentemente, pelo basquete brasileiro ter o respeito que tem. Então, assim, uma opinião minha que diga e repito nos bastidores. E essa volta, Barbosa? Como é que é voltar depois de algum tempo parado? Ó, Bruninho, você falou em o início seu aí, você fez uma colocação que eu não gosto, obviamente, de fazer, porque eu não tenho esse nível de vaidade. Mas concordo sim, principalmente Paulo e Hortência, né? E, afinal das contas, eu iniciei o basquete com as duas, a seleção brasileira com elas, eu fui o responsável pelo lançamento das duas, né, no basquetebol em seleção brasileira, a Paula na época com 14 anos, a Hortência com 17 anos, e eu tenho muito orgulho realmente disso aí. E claro que uma volta sempre é cheia realmente de expectativas, não só da minha parte, como das pessoas realmente que gostam de me ver na quadra, né? Somente aqui, o pessoal, os meus amigos aí de Bauru, e a gente percebe que o mundo do basquete, né? Eu acho que aos poucos eu realmente fui adquirindo assim um carinho muito maior, né, daqueles amantes do basquete feminino e compreendendo, né, talvez a importância que eu efetivamente tive para o basquete brasileiro. E claro que eu gosto muito de trabalhar com garotas, é um time novo, né, um time novo. Isso para mim é gratificante, claro que os resultados são mais difíceis, né? Diferente de um time que foi formado aqui há 3 anos atrás, que foi campeão brasileiro. Hoje é um recomeço realmente do projeto. Então nós vamos realmente recomeçar. Eu costumo dizer que minha vida é sempre um eterno recomeçar. Mas eu não tenho, viu, Colim, medo de desafios, não tenho preocupação com desafios, eu tenho sim, e gosto de enfrentá-los. E esse é mais um. E vai para cima, sem dúvida nenhuma. Professor, eu tenho uma última pergunta, mas essa, como última pergunta, obviamente eu vou deixar para o fim. Mas assim, 60 anos de basquete, houve muita mudança, especialmente na questão física. No basquete, no futebol, né? A gente teve inúmeras alterações, principalmente do ponto de vista físico, no primeiro momento, e depois técnico e tático. Você, obviamente, com todo o peso que você adquiriu ao longo de 6 décadas, você se manteve atualizado para chegar agora e falar, não, opa, é um senhor aqui com 6 décadas de basquete, mas nós vamos ter que jogar assim, assim, assado. É mais ou menos isso, se manter atualizado, Barbosa? Veja bem, isso aí é uma pergunta muito inteligente. Eu acho que o que evolui muito no basquete, Bruno, são, vamos dizer assim, os meios auxíliares. Do basquete, eu acho que no esporte, de uma maneira geral, são os meios auxiliares de treinamento, né, do jogo em si. Começa pela preparação física, a área médica, a área de tecnologia, tudo isso evoluiu demais, Sim, né? sim. Quando imaginar, há 20 anos atrás, que eu
eu ia ter no meio tempo já um jogo editado, com lances do jogo, com situações para nós resolvermos, ou até simultaneamente no banco. Então eu acho que essa questão tática é questões de convicções. Eu acho que a questão tática é muito modismo, né? Eu acho que a tática ela vem do material humano que você tem, é da cultura do seu país, da cultura da onde você está. E nós brasileiros temos muito a mania de olharmos o que os outros fazem e achar que aqui está errado e nós temos que jogar como os outros países jogam, como os outros times jogam. Sim. Eu acho que essa questão tática, Toninho, ela é muito mais de modismo do que uma questão de evolução ou de novidade. Eu tenho meus conceitos táticos, né? Lógico que eu vou adaptando de acordo com o material humano que eu tenho na mão. Esse é o grande segredo técnico, é você se adaptar ou adaptar seus sistemas àquele jogador, àquele atleta que você tem. Então eu acho que eu vejo assim. Então eu não tenho receio da aplicação das minhas verdades. Não adianta eu copiar a verdade dos outros fazem, eu tenho que ter a minha verdade. Tá aí, só falou. Quem falou isso só é Antônio Carlos Barbosa. O Barbosa, fala um pouco do teu time. Eu vou deixar essa última pergunta para já, mas fala do teu time. Você está tendo dedo ali na montagem? Evidentemente, como você já disse, são jogadoras jovens. Como é que está sendo esse trabalho, esse retorno nesse contato da quadra, do bastidor, o papo, o tete-a-tete com as jogadoras? Barbosa. Não, é maravilhoso, né? A gente percebe realmente o carinho recíproco, né, delas comigo, pessoalmente. Algumas já trabalham comigo há muitos e muitos anos, né? Caso da Joyce, da Palmira, que são duas jogadoras que me acompanham aí. A Palmira nem tanto em clube, né? Mas aqui 4 anos, a Palmira já em várias seleções, desde seleções de base, ela esteve comigo. A Joyce é uma bauruense que eu vi começar a jogar basquete em Bauru, lá na Santa Luzia, lá no ginásio, lá no SESI da Santa Luzia, depois no ginásio Rador Trabuzzo, isso eu estou dizendo, depois de 1991. Olha que legal. E aí eu acompanhei toda a trajetória dela, treinei elas em várias situações, seleção, clubes. E algumas que vieram novas, né, caso da Bianca e da Karina, que seria o quarteto, assim, Karina Jacó, que também teve seleção brasileira comigo, são os jogadores que vão dar, assim, um suporte a essa juventude, né, que nós trouxemos. Foi uma exigência sua, Barbosa? Foi uma exigência, me permita só um adendo. Ter jogadoras um pouco mais cascudas, digamos assim, mais experientes, até para te dar esse suporte, é algo com que você precisou trabalhar com a diretoria? Como é que foi? Não, veja bem, a situação é oportunidade, né? A oportunidade com ocasião, vamos chamar assim, né? Entendi. Realmente, o mundo do basquete feminino, quer dizer, a base de jogadores para você formar uma equipe é muito pequena. Né? Nós temos poucas jogadoras para você formar uma equipe realmente altamente competitiva. E essas jogadoras que te dão essa estrutura de uma equipe altamente competitiva, elas já estavam já comprometidas, assinadas, já, enfim, com as duas equipes hoje que eu vejo assim como favoritas dessa liga, que é o Sampaio, que praticamente é uma seleção brasileira, ainda com a Argentina, e o SESI, que por uma estrutura que foi feita ali uma estrutura mais profissional, com jogadoras com carteira assinada, estruturando bem elas, uma garantia de trabalho mais sólida, né, assim. Assim. Trouxeram, praticamente absorveram o mercado. Entendi. Santo André já tinha uma base, né, e ficaram poucas jogadoras aí no mercado. Quem chegou primeiro, levou. Né? Então, mais ou menos uma regra de mercado, assim, né, Barbosa? Regra de mercado. E no mercado ainda limitado, o teu poder de negociação fica mínimo, de busca fica mínimo. E realmente eu tive aí que garimpar, né? Garimpar é esse o termo correto, para descobrir essas meninas. Está certo que tem algumas ainda que virão para reforçar a equipe, que estão jogando na Europa, porque hoje é um êxodo de jogadoras para a Europa. Né? Jogando Espanha, jogando Portugal, algumas jogando Boas França, oportunidades para lá, Letônia, enfim, alguns países vai de menos, Lituânia. Então essas jogadoras começam a voltar para o Brasil no meio de abril, maio, e nós temos 3 jogadoras que virão ainda incorporar a equipe, que chegarão em abril. Estão 2 jogando em Portugal e uma terceira que está jogando na Letônia.
Penúltima Então aí pergunta, nós vamos Barbosa, ter uma prometo. equipe mais competitiva. Tá, penúltima pergunta, prometo. Você falou, mencionou seleção brasileira, seleção argentina. Seleção não mais para você? Ah, não, aí não. Não? Não, aí seleção não. Aí tô te jogando mais trabalho ainda, pô. Não, eu acho assim, olha, eu vou ser muito claro também, né? Eu sou muito transparente. Sim. Eu acho que a idade nos dá o direito de ser transparente, claro, e curto, grosso e objetivo. Quantos anos, professor? Eu acho que a minha experiência, a minha vivência, que foi até o meu trabalho, minha história e meu histórico, foi reconhecido pela FIBA. Eu gosto sempre de pontuar mais ainda. O único técnico feminino das Américas, tirando os Estados Unidos. Né? Eu não posso estar fora de uma seleção brasileira em alguma função, né? Como um orientador, como parpiteiro, corneteiro, né? Mas você ficar totalmente alijado de uma seleção brasileira, de qualquer participação... Você gostaria, então? Eu vejo isso aí realmente com uma falta de... Não é bem consideração comigo, não. Isso não tem que ter consideração, tem que ser objetivo. Uma falta de reconhecimento ou até de inteligência. Sim. Tá aí, senti um tom de desabafo, né, Barbosa? Senti um tom de desabafo e você tem razão. Tem momento que a gente se desabafa. Sim. Tem. É que eu falei, eu sou muito claro, transparente, a idade minha não permite mais ficar fazendo média e nem passando pano, não. Última pergunta, eu vou te pedir para ser breve na resposta, Barbosa. Evidentemente que você acabou de ser reconhecido pela Federação Internacional, tem seu nome lá no Hall da Fama, é o único treinador das Américas, lamentavelmente está afastado da seleção, a gente não consegue entender os motivos, mas enfim, você não acha, ou de repente é algo para ser trabalhado, os holofotes inevitavelmente vão estar sobre você, quando o seu time entrar em quadra. Como trabalhar isso? Porque assim, você é o Barbosa, seu Antônio Carlos Barbosa com 60 anos de história. Você está trabalhando isso no dia a dia também? Não, eu estou muito tranquilo, eu sou muito tranquilo. Veja bem, eu tenho uma dose de vaidade, como todo ser humano tem, claro. Né? Tem e deve ter, precisa ter, né? Porque essa vaidade que às vezes te impulsiona a busca de um crescimento, mas dentro de limites, né? Então, você me conhece bem de Bauru, você vê que eu sou uma pessoa extremamente simples, né? Extremamente discreto, normal, né? Isso tudo não me embriaga, porque eu sei que a subida é degrau, né? E a descida é tobogã. Então, como eu subir de degrau, eu vou descer também de degrau. Pera um pouquinho. A subida é o quê e a descida é o quê? A subida é uma escada, você vai subir de degrau, né? Agora, para você descer, é igual tobogã, você vem de uma vez só. Sabe quem falou isso? Ninguém mais, ninguém menos que Antônio Carlos Barbosa, uma lenda do basquete. Querido, obrigado. Obrigado pela atenção. Você sabe que você vai ter... Chamei de você. O senhor, me permita chamá-lo assim, o senhor vai ter um espaço sempre reservado, como o teu time também, aqui no nosso Esporte Record Interior. Saiba disso, viu? Tá, muito obrigado. E obrigado pela moral. Muito grande ter participado aqui desse programa, desse horário com você, um horário extremamente visto e ouvido, né, logicamente, em todo o estado. Muito obrigado a você. Obrigado. Antônio Carlos Barbosa, um sincerão Antônio Carlos Barbosa batendo esse papo com a gente, você viu? É uma lenda. E atenção para essa frase, hein? Aliás, foi o Barbosa que disse, para subir é degrau, para descer é tobogã. Ai, 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 isso precisava virar mantra, né?